Noite, amada igreja, que está presente aqui na casa de Deus, a igreja que está em casa, conectada com os céus, louvado seja o teu nome. Essa última canção, a impressão que dá é que o nosso coração vai sair pela boca, né? Que é uma declaração, nós orando o Pai Nosso. É bênção, né, Cida? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, como todos sabem, o pastor Douglas está com Covid, mas está bem, graças a Deus. Ele está imprudente junto com a Cris. É muito bom ter filho médico, né? O Felipe está cuidando dele, mas graças a Deus está tudo bem com o nosso pastor. Mas continue orando, não somente por ele, mas por tantos irmãos da nossa igreja, de outras igrejas que estão com Covid. Infelizmente é algo que nós não sabemos, né? Quem está, porque uns são assintomáticos, não tem sintoma nenhum, mas estejam em oração e cuidando um do outro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, nós vamos estar continuando ministrando sobre a série Abençoando Minha Cidade. A cidade de Oswaldo Cruz, a cidade onde você mora, nossos amigos que estão nos acompanhando de outras cidades, né? Abençoando a minha cidade. E eu quero convidar você para que abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Orando pela Cidade. E eu quero desafiar você, que comece a orar pela cidade. Enquanto o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, comece a ministrar, a falar com Deus, a orar pela nossa cidade. Essa cidade tão maravilhosa que o Senhor plantou você. Aqui em Oswaldo Cruz, em Adamantina, em outras cidades onde Deus te plantou. Você deve orar pela sua cidade. Jeremias 29, versículo 7, que diz assim: busquem a prosperidade da cidade, para o qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Dela quem? Da cidade. Busquem a prosperidade da cidade, para o qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amém? Vamos orar mais uma vez. Amado Espírito Santo, estamos na tua presença, nesta noite tão gloriosa, onde o céu desceu neste lugar, onde o Senhor encontrou o abrigo do nosso coração. Ó, amado Espírito Santo, como é bom estar na tua presença, como é bom ser um instrumento teu para a glória do teu nome, Pai. E eis aqui a minha vida, Senhor. Eu me humilho diante do Senhor. E eu preciso de ti nesta hora, Espírito Santo. Coloca tu mesmo as palavras na minha boca, que não seja eu a falar, nem eu tocar no coração, mas que seja tu a falar e a tocar os corações nesta noite. Que seja uma noite, Senhor amado, de transformação. Uma noite de mudança de hábito. Que seja uma noite, ó Pai, onde o Teu Espírito Santo vai nos incomodar de tal maneira, para que possamos, como igreja do Senhor Jesus, nos levantar para orar, jejuar, interceder pela nossa cidade, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus que é tão maravilhoso. Eu quero perguntar para os irmãos que estão aqui e para você que está em casa. Como é a cidade onde moramos? Como é a cidade de Oswaldo Cruz? Como é a cidade onde você mora, meu querido?
Quais são os pontos negativos que ela possui? Porque eu acredito que toda cidade, né, Marcelo? Marcelo que viaja, toda cidade tem pontos negativos. Tem buracos na rua. E tantas outras coisas na área da saúde, da educação. Temos sim pontos negativos na nossa cidade. Se essas perguntas é tão fácil para a gente responder. Só você fazer uma lista com as deficiências e mazelas do lugar onde você vive. Eu acredito que a maioria de nós, ou quase todos nós, temos o Facebook. E lá no Facebook tem todo dia, são os mesmos, mas tem aqueles que colocam uma lista de deficiências, o Renato está fazendo assim, de mazelas da nossa cidade. Se você não conhece a nossa cidade, eu vou te marcar. Vamos fazer o que fazem comigo. Para você conhecer as mazelas, as deficiências da nossa cidade. Nós não podemos ignorar isso. Mas eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nós podemos sim modificar o panorama da nossa cidade como ela se encontra hoje. Você crê nisso? Amém? Eu creio que eu e você podemos sim modificar o panorama. E isso, meus irmãos, é um novo hábito que eu e você precisamos ter. Porque é fácil você olhar para a cidade e sofrer defeito. Se eu der um papel para você agora, uma caneta, você vai enumerar várias mazelas, várias deficiências da nossa cidade. Não é verdade? Sim. Só você andar aí pela cidade, não de carro, porque de carro você não vê nada. Mas a pé você vai encontrar muitas mazelas, muitas deficiências. Você vai enumerar várias. Mas eu e você temos a oportunidade de mudarmos o nosso hábito. Fazemos a diferença nessa cidade onde o Senhor te colocou, onde o Senhor te plantou para viver. E qual é esse hábito? O maravilhoso hábito de orar. Orar por nossa cidade. Não é murmurar, não é reclamar. O hábito de orar pela nossa cidade. Porque não há ninguém melhor de orar pelo seu bairro, aquele que mora lá no seu bairro. Não há ninguém melhor de orar pela sua cidade, aquele que mora no local da sua cidade. Irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos nos levantar no meio de tanta polêmica, de tanta murmuração, nos levantar com esse hábito de orar. E antes de eu compartilhar a palavra de você, eu queria que você pense por um momento no lugar onde você vive. Pense nas pessoas com quem você convive na sua cidade. E agora me responda. Essas pessoas, inclui você nessas pessoas, estão fazendo o que é necessário para que a nossa cidade se torne um lugar melhor para se viver? Você pensou nas pessoas com quem você convive? Agora pense em você. Você está fazendo algo para que a nossa cidade se torne melhor para se viver? Porque muitas vezes nós jogamos a responsabilidade para o outro. Jogamos a responsabilidade para o poder executivo, legislativo. Mas Deus me colocou aqui e eu sou responsável pelo local onde eu habito. Mas, em nome de Jesus, eu creio que Deus está movendo corações e está levantando um exército que se chama cristão. Eu e você para fazermos a diferença. Porque como igreja, meus irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Aqueles que murmuram, aqueles que falam no Facebook, que colocam coisas, matérias e situações
esses nós não podemos contar que eles vão orar. Mas eu e você que não fazemos parte desse grupo, não compactuamos com essas palavras de destruição, eu e você podemos e devemos fazer algo para a nossa cidade. E tudo vai começar com uma posição. Oração. Orar mais ação. E eu te pergunto, você tem orado pela sua cidade? Muitos oraram esses dias, foi aniversário da cidade. E diariamente, você tem orado pela sua cidade? Eu e você, como povo escolhido de Deus, nós somos chamados para sermos intercessores. Clamar por esse povo. Nem 100% da nossa cidade é cristão. Tem muitas pessoas que ainda não creem em Deus. E que precisa da nossa intercessão. Por isso eu trouxe esse tema para nós refletirmos. Irmãos, quando a gente começa a estudar, né, Cida? O Espírito Santo vai falando e ele nos revela situações onde eu paro e penso, o que eu posso fazer além do que eu estou fazendo na minha cidade? E Deus nesta noite, o Espírito Santo nesta noite quer nos revelar algo muito importante. De nós sim estarmos orando pela nossa cidade. Buscando sim a melhoria para a nossa cidade. E eu e você somos escolhidos para isso, queridos. Nada mais ninguém do que você. Porque foi a você que Deus escolheu para ser plantado neste lugar. Para sermos intercessores, orar pela nossa cidade, buscar a paz pela nossa cidade e sermos um instrumento de Deus para a nossa cidade. Amém? E a pergunta para nós nesta noite é, estou disposto a isso? Estou disposto a ser um instrumento de Deus nas mãos do Senhor para ser uma bênção? E a nossa primeira missão é abençoar. Vamos ler junto? Nossa missão é abençoar. Isaías 57:19 diz assim: criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel, paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor, quanto a ele eu o curarei. Numa outra tradução diz assim, como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Amada igreja do Senhor Jesus, a primeira coisa que temos que fazer é tomar uma postura de abençoar e não amaldiçoar a nossa cidade. Amaldiçoar deixa para os ímpios, para os incrédulos. A nós, como igreja, somente abençoar a nossa cidade. E quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos reclamando e falando mal dos problemas da nossa cidade. Ao invés de ganharmos tempo em oração, investimos tempo para abençoar. Será que isso não acontece com você? Acontece sim. Deixamos de abençoar e começamos a amaldiçoar. Misericórdia do povo de Deus. Sabe por quê? Quando eu amaldiçoo, foi Deus que fez essa cidade, foi Deus que criou, foi Deus que plantou, foi Deus que trouxe cada empresário, cada comerciante, foi Ele que colocou os detalhes nessa cidade. E eu estou dizendo que Deus não é bom?
aquilo que ele faz não é bom? É lógico, meus irmãos, que nós não podemos ignorar a situação que nós estamos vivendo, as dificuldades. Mas eu e você, em oração, levar a cidade, abençoar a nossa cidade, reconhecendo os erros, confessar os pecados desse povo. Para que Deus, então, abençoe o povo dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo está incluído Oswaldo Cruz. E esse povo está incluído o seu vizinho, as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27, diz assim: então os sacerdotes, os levitas, se levantaram, viu, levitas, para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Como sacerdotes, como levitas que somos, cantores que adoram o Deus vivo, nós vamos nos levantar para orar. E da mesma maneira, a nossa voz será ouvida para a honra e glória do Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos chamados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para murmurar? Para amaldiçoar? Não, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus, aleluia. Nossa missão é somente abençoar. É somente isso, nos abençoar. Abençoar a nossa cidade, abençoar o seu bairro, abençoar a sua casa. Simplesmente abençoar e nos levantar para abençoar este povo, Oswaldo Cruzense, e você que está na sua cidade. Simplesmente isso, que Deus nos levantou. Ele pagou um alto preço na cruz para sermos abençoadores. Irmãos, não adianta a gente orar na igreja, ouvir uma palavra dessa e amanhã, segunda-feira, começar a reclamar, começar a murmurar. Em Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma maneira, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Deus está nos levando nesta noite a termos uma posição de abençoar a nossa cidade, a sua empresa onde você trabalha. E Deus falou muito ao meu coração quando eu estava preparando. E como nós pais temos que ter um cuidado com nossos filhos quando nós falamos da nossa cidade. Porque muitas vezes numa conversa em família, nós muitas vezes falamos algumas coisas da nossa cidade. E a criança que está ao nosso lado, ela ouve. E elas vão reproduzir aquilo que falaram, que ouviu. Agora imagina, o que vai produzir isso no coração dela? Transtornos para o futuro. A criança fala assim: ah, você gosta dessa cidade? Eu não. Essa cidade não tem emprego. Essa cidade é suja. Essa cidade, tchan, tananã. Ela ouviu dos pais. O que vai reproduzir nela? O que ela vai pensar da nossa cidade? Ai, não vejo a hora de completar 18 anos e ir embora dessa cidade. Essa cidade é amaldiçoada.
Então, pais, mães, avós, muito cuidado quando você fala da cidade perto dos seus filhos. Comece a abençoar a cidade, comece a abençoar o local onde você mora perto dos seus filhos. Comece a abençoar o trabalho perto dos seus filhos. Porque a criança vai crescer com uma nova visão. E vai aprender, desde pequeno, a se tornar um abençoador. Amém? Então, abençoe a sua cidade. Abençoe o seu bairro. Abençoe o local onde você trabalha. E através dessa atitude, meus irmãos, outras pessoas também vão ter esse mesmo comportamento. Porque quando alguém vir falar mal da cidade, você vai dizer assim: a minha cidade é do Senhor Jesus. E você vai falar com convicção daquilo que você está fazendo. Aí as pessoas não vão mais vir falar mal da cidade. Pelo menos para você não. A luz de Jesus tem que estar em nós. E nós temos que fazer com que essa luz brilhe na escuridão. Brilhe nas trevas. Ilumina. Porque assim, serve a luz. Para iluminar. Assim também tem que ser eu e você. Amém? A nossa missão é, então, abençoar a nossa cidade. Segundo, faça um propósito de oração. Faça um propósito de oração. Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e ele orou novamente, orou. Eu não sei se você está sabendo, mas a prefeita Vera fez um novo decreto que vai começar amanhã com outros prefeitos da região, que entrará em vigor amanhã. Toque de recolher a partir das 19 horas. Será que eu e você, como igreja, teremos a mesma reação de Daniel? Ou vai ser um falatório entre os crentes? O profeta Daniel sabia que seu povo estava cativo e por isso mesmo longe de sua cidade de Jerusalém, orava todos os dias 3 vezes. Deste modo simbólico, Daniel intercedia por sua cidade. Abençoar e interceder com um propósito de oração. Daniel 9:7 diz assim: Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão de perto como estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Daniel orava confessando o pecado do povo. Por isso ele se humilhava constantemente em jejum e oração. O propósito de oração de Daniel se intensificou quando fez um jejum por 3 semanas. Daniel 10, versículo 2 e 3, diz assim: Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Durante 21 dias,
houve uma batalha espiritual nos céus pela terra de Jerusalém. Mas os anjos vieram, venceram os demônios que prendiam aquela cidade. Você quer ler esse texto? Leia em casa. Daniel, capítulo 10, do versículo 12 ao 21. Irmãos, como cristãos que somos, devemos orar por todas as pessoas e principalmente pelas autoridades. O Compass, Conselho de Pastores, onde o nosso pastor é o presidente, eles têm ido lá toda segunda-feira. Tem uma escala de pastores, onde eles vão no gabinete e ali oram pela prefeita, pelo vice e por todos os secretários. Eles estão cumprindo o papel. Papel esse que é meu e seu. Em 1 Timóteo 2, 1, 4 diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu e você, nós não fazemos parte do Compass, mas eu e você podemos sim orar pela autoridade. Devemos pedir pela conversão dos governantes. Devemos pedir sabedoria. Devemos pedir generosidade. Devemos pedir que os governantes consigam atuar de modo a contribuir para que haja justiça e liberdade. Eu e você, nós oramos pelas nossas famílias, não oramos? Todos os dias, ou melhor, todo momento. E nós devemos incluir isso todas as famílias da terra. Eu e você precisamos tomar essa postura de orar e jejuar por nossa cidade. E eu quero desafiar a igreja a fazermos um jejum pela nossa cidade. 21 dias de jejum e oração pela nossa cidade. Você vai escolher como você vai fazer esse jejum. Se é parcial, se é integral. Quem está comigo nesse jejum? Eu, a Cida. Muito bem. E você que está aí nos assistindo? Vamos aí participar desse jejum? Para que haja paz na nossa cidade? Para que Deus promova a cura na nossa cidade? Participemos então desse momento de oração e jejum. Se você quiser depois, manda lá um recadinho no meu WhatsApp particular, para a gente estar montando esse grupo de jejum e oração. Irmãos, essa luta nós só vamos vencer com oração e jejum, de joelho no chão. Essa Covid só será vencida quando nós, como igreja do Senhor Jesus, tomarmos essa postura. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Tomemos essa postura. Amém? Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. A terceira coisa que eu e você podemos fazer pela nossa cidade é interceder publicamente. Interceda publicamente. Eu estou falando com você publicamente, não é certo? Interceda publicamente. Salmo 122, versículo 6 diz assim: orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Sejam prósperos os que te amam. Irmãos, além de orar pela cidade, devemos também interceder publicamente pela cidade.
Sabe o que falta em nós, Cida? Ousadia. Ousadia. Para fazer isso publicamente. Irmãos, Oswaldo Cruz é o nosso campo missionário. A cidade onde você mora é o seu campo missionário. É a nossa Jerusalém. É a cidade onde nós moramos. E eu e você temos alguém que está conosco para termos essa ousadia de interceder publicamente pela nossa cidade. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder. Você já recebeu o poder do Espírito Santo? Amém? Amém? Glória a Deus. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas até nós chegarmos no confins da terra, aqui é nossa Jerusalém. Aqui. Deus, Ele tem levantado a igreja como profeta. E como profetas nós não podemos nos calar. Devemos sim nos revestir com essa ousadia. Irmãos, precisamos urgentemente. Nós não podemos ter aglomeração, mas você pode fazer isso sozinho. Sair nas ruas e abençoar o comércio. Mateus, isso precisa de ousadia, né, Mateus? Mas Ele já nos deu o poder. Só tenho que usar. O Espírito Santo já nos deu ousadia. Eu tenho que usar. Ministrando sobre a nossa terra a bênção do Senhor. Irmãos, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Porque eu e você como cristãos, nós temos uma missão a cumprir. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Se alguém se envergonhar, Marcos 8:38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Se você se envergonhar da palavra, o texto diz que quando Jesus voltar, Ele vai se envergonhar de você. Misericórdia, Cida. Misericórdia. Logo que eu cheguei aqui em Oswaldo Cruz, e eu preparando veio isso ao meu coração. Que não me traz nenhuma alegria, não, me traz tristeza. Eu fui pela Avenida Brasil, em algum lugar, banco, não me lembro. Só me lembro da cena. Uma loja do meu lado direito, onde eu estava, na calçada. Eu passei por essa loja e eu vi uma pessoa chorando. Mas eu acho que é pela falta de experiência. Não sei. Fui onde eu precisava ir. Quando eu voltei, o Espírito Santo me tocou e eu fiquei procurando aquela loja, porque eu sabia que aquela pessoa precisava de uma oração. Eu creio, meus irmãos, se eu tivesse feito aquilo ali na hora onde eu vi, a história dessa pessoa poderia ser outra. Eu e você precisamos fazer algo para a nossa cidade. Pelas empresas, pelos empresários, pelos comerciantes. Quantas vezes nós descemos a avenida, calçadão da avenida, descemos muitas vezes murmurando, olha, preço alto, não dá nem para comprar o arroz e feijão. Paramos para conversar com outra pessoa e a pessoa que muitas vezes nós paramos para conversar nos ajuda a murmurar. E eu quero te dar um outro desafio.
quando você descer a avenida, comece a orar, como Neemias fez. Comece a interceder pelas lojas, pelo supermercado, pelas empresas da nossa cidade. Nós temos tanto visto as pessoas reclamarem que não tem empresa, muito desemprego. Mas o que eu estou fazendo? Irmãos, é Deus que abre porta. E é Deus que fecha. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E Deus, Ele quer nos usar. Lá no seu bairro, aquele comerciante, que tem aquele armazém. Quando que você foi lá para orar? Quando a dona Rosa, eu falo Rosa da sorveteria, hoje não tem nem mais sorveteria. Quando ela abriu o comércio dela, o Espírito Santo me tocou, eu fui lá. Fui orar com ela. É o nosso papel como igreja. Abençoar. E eu fui por gasolina no carro, é lógico, né? Num posto. Aí a moça viu minha camiseta. Minha camisa escrito Igreja Presbiteriana. Ela disse assim: eu estou mudando de casa. Você pode lá orar na minha casa? Vou. Vou abençoar a sua casa, sim. No nome de Jesus. Não perguntei se ela é crente, se é católica. Não interessa. Nós somos chamados para abençoar. Simplesmente isso. E interceder pela nossa cidade. Amém? E Jesus fez isso. Lucas capítulo 3, versículo 34, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus, o próprio Jesus, clamou por Jerusalém e desejou abençoar a cidade, mesmo sabendo que ali serviria de espetáculo para o povo e morreria pelos seus pecados, sem receber o reconhecimento. Mesmo assim, Jesus lamentou em oração por Jerusalém. Josué 1,3 diz assim: como prometia Moisés, todo lugar onde pisarem os pés, eu darei a vocês. Portanto, meus irmãos, está na hora, no momento de nós sairmos da nossa casa, das quatro paredes da nossa igreja e irmos pelas ruas. Nós não podemos ir com uma multidão, mas vai você sozinho, convida alguém. Para orar, para interceder. Está na hora de nós, como povo de Deus, fazermos isso para que a nossa cidade seja próspera, seja abençoada. Devemos orar por nossa terra. Não está fácil para ninguém, meus irmãos. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. E tudo que nós ligarmos aqui na terra, Deus do céu confirmará essa vitória em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Ore pelas ruas da cidade, interceda por sua cidade. E para isso, são só os corajosos. Mas que o Espírito Santo nos dê essa coragem, essa ousadia, nos tire toda a vergonha, todo o medo, e nos empodere para que sejamos, sim, portadores dessa mensagem viva. Amém? Glória a Deus. Vamos estar terminando? 2 Crônicas, capítulo 7, 14, é um versículo tão conhecido por mim e por você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados irmãos, Deus, Ele olha do céu e espera por um povo que clame para Ele, que venha e sare a nossa terra. Portanto, eu e você que estão aqui, você que está em casa, precisamos tomar uma decisão diante de Deus, para nunca mais falar coisas que não abençoam a nossa cidade. Como eu tenho falado, precisamos falar como Davi: Senhor, coloca um guarda na minha boca. Porque dependendo da pessoa com quem você está conversando, parece formiga. Coloca um guarda na minha boca, Senhor. Que eu só abra a minha boca para abençoar, não para amaldiçoar. Porque quando eu lanço uma maldição sobre a minha cidade, essa maldição vem para mim. Vem para minha família. E mais, irmãos, vai de geração essa maldição. Precisamos sim abençoar a nossa cidade. Devemos fazer propósitos firmes de oração. E então sair pelas ruas da cidade tomando posse dessa terra. Terra santa que Deus nos deu. Terra abençoada. Irmãos, a nossa cidade é abençoada por Deus. Glória a Deus, aleluia. Para quem viaja, né, Marcelo? Para esses cantos aí. Nós somos um povo abençoado por Deus. E Deus usa a oração dos cristãos para tocar nos corações das autoridades e governantes. Seja eles quem forem. Mesmo os governantes que não temem ao Senhor. Então, meus irmãos, ore pela cidade. Nem que você seja o único, mas comece a fazer isso. Mesmo que você é o único na sua família, comece a fazer isso. Porque isso vai agradar a Deus. Em Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É hora de nós mudarmos o panorama da nossa cidade. Eu e você, nós podemos fazer isso. Os nossos olhos precisam ser abertos. O nosso coração precisa estar aberto pelo poder do Espírito Santo. Precisamos mudar o nosso óculos, as nossas lentes carnais para as lentes espirituais. Eu e você temos uma escolha. Podemos continuar a nossa vida apenas desejando que as coisas sejam diferentes em nossa cidade, ou eu e você podemos fazer algo para que isso mude. Você decide, eu decido. E essa decisão, meus irmãos, vai se cumprir hoje ou amanhã. A decisão que eu tomo hoje tem consequências hoje e amanhã. Então nós vamos orar pela nossa cidade. Nós vamos estar cantando essa canção. É uma canção de declaração de fé. Que eu e você podemos fazer e mudar os nossos hábitos. Aquilo que Deus quer de mim e de você. Amém? Se você pudesse colocar em pé, vamos juntos. Somos tua igreja reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder.
Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Se você puder levantar as suas mãos como uma declaração. Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Somos Tua igreja reunida aqui, embaixadores do Teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. Com fé, vamos cantar? Declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Aleluia! Irmãos, essa declaração que nós fizemos agora é uma declaração profética. E essa declaração não vai ficar aqui dentro. Essa declaração tem que sair conosco. Tem nos fazer com que essa palavra nos transforme, com que essa palavra possamos praticar todos os dias. Amém? Glória a Deus. 21 dias de oração. Amanhã é dia 14. 21 dias vai cair? Depois você vai contar. No início do mês que vem. 21 dias. Faz um propósito. Irmãos, dia 5 de julho, irmãos, a guerra espiritual é lá em cima, é espiritual. Assim como Deus deu ordem aos anjos para batalhar, Ele já deu ordem aos anjos para batalhar por mim e por você. Para fazermos algo para a nossa cidade. Amém? Amado Deus, quão maravilhoso é a Tua presença, Senhor. Quão maravilhoso, Pai, sermos impactados pela Tua palavra. Eu creio, Deus, que assim como essa palavra falou ao meu coração, transformou a minha vida, falou aos corações dos nossos queridos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, precisamos fazer algo para a nossa cidade. E já começamos a partir, ó Pai, de agora. Seja cancelado toda palavra que nós profetizamos, ó Deus, contra a nossa cidade. Seja cancelado nas regiões celestiais e cancelado aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus. Para que Teu nome seja exaltado. Senhor, temos uma cidade para conquistar. E essa cidade será conquistada através de cada um de nós. Como instrumento nas Tuas mãos. Para abençoar a nossa cidade. Para orar pela nossa cidade, interceder publicamente. Nos dê ousadia, Espírito Santo.
Vai mostrando, Espírito Santo, os lugares onde nós devemos orar, Senhor. Vá colocando no nosso coração esse desejo, porque até o desejo de orar vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, queremos ser essa igreja viva, a serviço do Deus vivo. Não queremos que somente isso seja apenas um tema, palavras vazias, mas que seja algo, ó Pai, praticado por mim e pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Ah, Jesus, declaramos que nós não envergonhamos da Tua palavra, nem do Teu evangelho, porque nós não queremos ser envergonhados por Ti, Pai. Capacita-nos, ó Deus, que essa Jerusalém, a missão possa continuar, possa começar em nós, na nossa casa, na nossa vizinhança. Em nome de Jesus, Pai. Usa-nos poderosamente para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Recebeis a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Espírito Santo de Deus confirme esta palavra no teu coração. Que Ele possa te levantar e ir com você onde Deus o levar essa semana. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.